Olá, bom dia a todos e todas. A gente está iniciando um videocast aqui, através do nosso programa de extensão Agroecologia e Movimento. Hoje a gente está com a turma da disciplina de Agrocivicultura e está aqui com a gente a professora doutora Kátia, da professora de Direito Ambiental e Direitos Humanos, e junto com ela, o seu estudante de mestrado, Arcebiabas, que hoje a gente vai falar um pouco sobre direitos humanos. Bom, bom dia a todas, todos e todes, né? Eu me chamo Kátia Zaguirre, eu sou professora do curso de Direito, né? Então, a gente trabalha lá no prédio histórico. E eu trabalho com a temática do direito ambiental, né? Eu diria mais ainda do socioambiental, né? Porque não existe sociedade que não viva dentro de um contexto de natureza, né? Então, a partir daí, a gente pode já começar a falar um pouquinho sobre por que a gente busca essa aproximação com os outros cursos, né? Primeiro, porque a gente entende, né? Nós fazemos parte de um grupo de pesquisa que é o ECOA, que é um grupo irmão ou irmã do projeto de Agroecologia em Movimento. A gente faz algumas ações assim em parceria e pensamos, principalmente, que esse tema, né, das relações das sociedades humanas com a natureza e os não humanos é um tema que transcende a importância, vamos dizer assim, o lugar, né? Ele não deve ser falado só no direito, pelo contrário, ele tem que ser dialogado com todos os outros cursos. Então, assim, o fato da gente vir aqui dialogar é, primeiro, para a gente mostrar, né, que tem muita coisa, muitas pautas, que são pautas comuns a todos os cursos, né, e, ao mesmo tempo, tentar romper esse isolacionismo disciplinar que tem dentro da faculdade ou dos cursos de graduação da UFPR em geral, que a gente fica cada um no seu campus, às vezes, e, quando vai para a prática, muitas vezes os temas atravessam as nossas fronteiras do conhecimento e a gente precisa estar preparado para enfrentar, né? Então, assim, a gente vai articular essa fala de forma que eu e o Alcebiades, a gente dialogue, então, vira e mexe, a gente vai estar trocando, assim, para abordar com vocês essa temática de direitos humanos e depois também acho que deixar bem livre, bem aberto, para que vocês possam conversar com a gente sobre esses temas, né? E assim, dentro de um curso de engenharia florestal, a gente pode acho que começar dizendo por que falar de direitos humanos, né? E qual a relação que tem? Para mim, acho que isso é muito direto, porque muitas vezes vocês que estão na linha de frente, né, da implementação de um determinado projeto que vai atingir algumas populações, né? Então, muitas vezes, a visão conservacionista, no seguinte sentido de, não, eu tenho que ali gerar um plantio de pinos e eucalipto, né? Mas tem comunidades que estão ali, vocês vão interagir com elas, né? Esse como interagir, como fazer o respeito, né? Como ouvir essas comunidades é uma temática central dos direitos humanos, né? Então, para a gente falar um pouquinho disso, a gente tem que voltar um pouco, falar da historicidade dos direitos humanos. E aí, a partir do momento que vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, enfim, podem interromper a gente a qualquer momento, tá bom? Bom dia, pessoal. Como já apresentado antes, meu nome é Alcebiades, sou mestrando ali no PPGD, no Programa de Pós-Graduação em Direito, ali na UFPR, no Direito, e né, eu sou orientando da professora Kátia Zaguirre. Meu tema de pesquisa é também um pouco de direitos humanos, então, por isso que tanto eu como a professora Kátia aqui, a gente vai falar um pouco, primeiramente, falar um pouco sobre o histórico, a origem dos direitos humanos, né, a partir de uma perspectiva histórica, e aí, a partir disso, dessa introdução geral, é que a gente vai falar um pouco sobre como a Convenção 69 da OIT, que é a convenção que rege a questão dos povos e comunidades tradicionais, também impacta nessas questões. Então, acho que a gente pode começar. E, bom, para falar um pouco sobre como a gente entende direitos humanos agora, na atualidade, a gente vai falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, o sistema internacional de
das relações dos estados era bem diferente. As soberanias dos estados eram mais protegidas, ou seja, os estados cuidavam mais de suas questões domésticas e não havia uma interferência internacional. Nenhum órgão interferia nas questões domésticas de cada estado. Então, a partir da Segunda Guerra, e muito também do flagelo que ela causou, a partir tanto do Holocausto, como também das mortes de milhões de pessoas na Ásia, que houve essa recondução de conceitos sobre o que são direitos humanos. E aí, a partir da Segunda Guerra, houve essa necessidade de rever o poder dos estados, né? Então, os estados passaram a ter menos soberania sobre suas questões internas, visto que, na Segunda Guerra, a gente viu o que um estado pode fazer com os povos, com minorias, principalmente, que compõem esse mesmo estado. Então, duas questões importantes de mudanças que ocorreram a partir da Segunda Guerra foi a necessidade de proteção da dignidade humana, porque até então não se pensava tanto na proteção do indivíduo como pessoa humana. Então, isso foi uma chave de mudança ali no período da Segunda Guerra, justamente pelo flagelo da guerra, além também dessa questão da soberania dos estados. Os estados, a partir de agora, passam a ter menos poder sobre sua soberania, começam a surgir órgãos ou organismos que podem intervir ou fazer recomendações ou realmente intervir de forma direta nesses estados para que no flagelo da Segunda Guerra não se repita. Bom, três características principais do que são esses direitos humanos a partir da Segunda Guerra, que, né, como já disse antes, não era uma questão antes da Segunda Guerra, são essas três palavras. Universalidade. Direitos humanos como direitos universais, ou seja, todas as pessoas, ou seja, todos os seres humanos, independente da raça, do sexo, da língua, da religião, da opinião política ou outra condição, são todos iguais em direitos. E é a partir desse conceito de universalidade que, claro, ele pode ser criticado, ele pode ser também conversado, debatido a partir do fato de que a humanidade é feita de culturas extremamente distintas, mas ainda assim, o fato de todos os seres humanos serem iguais e esse princípio ser o princípio regente do Sistema Universal de Proteção de Direitos Humanos, então, a partir desse conceito de igualdade é que o Sistema Universal passou a ser regido desde então. Outro conceito importante também de ser falado é a indivisibilidade, ou seja, todos os direitos humanos, sejam eles civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, são iguais em importância. O que significa isso? Todas as pessoas, né, independente de tudo isso aqui, têm o direito de ter acesso a esses direitos. Então, novamente, a igualdade não é somente em termos de são todos iguais, mas também de acesso a esses direitos. E todos esses direitos também são importantes de ter acesso, ou seja, os estados eles são obrigados, a partir de várias convenções e tratados, eles são obrigados a permitir o acesso a esses direitos por parte das suas populações. Acho que uma questão interessante da gente pensar é o que são esses direitos humanos, sociais, econômicos, políticos, né? Então, por exemplo, o direito à moradia, né? Ele é um direito humano fundamental? Sim, né? Inclusive porque a partir do momento que você tem acesso à moradia, vamos imaginar aqui na cidade, né? Você tem direito à moradia, você tem um domicílio. Esse domicílio você vai usar para buscar creche para o seu filho e sua filha na escola, para conseguir uma vaga na escola, para as crianças estudarem, para o que mais? Né? Para conseguir ter acesso ao posto de saúde. Tem uma série de questões que se vinculam a partir do direito à moradia. Né? Outro direito humano e fundamental que a gente pode trazer aqui, o direito à alimentação. Né? Todo mundo tem direito a uma alimentação saudável, segura. Né? Então, assim, não existe diferença. A pessoa tem que ter moradia digna e tem que ter um direito à alimentação saudável. Não existe uma hierarquia entre eles. E o Estado tem que prover isso ao mesmo tempo. Então, tem que existir políticas públicas que garantam o direito à alimentação saudável ao mesmo tempo que garantam moradia.
assim como direito à educação, previdência. Então, assim, eles não são coisas que se colocam em grau de importância, eles se atendem, vamos dizer assim, eles estão numa importância suprema na ordem dos direitos, né? São os direitos fundamentais para a gente continuar existindo, né? E, ao mesmo tempo, não tem concorrência, né? Acho que esse é um ponto fundamental da indivisibilidade. E já adiantando também, a professora falou sobre como esses direitos eles estão interligados, e aí vem uma terceira característica dos direitos humanos. Eles são interdependentes. Para eu ter um direito à moradia, eu também preciso, digna no caso, eu também preciso ter um direito à educação, um direito à saúde garantido, um direito à alimentação, e também o direito ao meio ambiente seguro e saudável, né? Isso tem sido um debate mais recente sobre o conceito de direito ao meio ambiente seguro e saudável, mas tem sido, tanto pelo sistema ONU também, como outros sistemas mais regionais, tem sido um direito debatido e conceituado como um direito a ser garantido pelos estados às suas populações. Então, os direitos humanos basicamente se caracterizam por esses 3 conceitos. Aí um pouco sobre o sistema ONU, existe um documento chamado Declaração Universal de Direitos Humanos. Esse documento é o documento que rege todo o sistema ONU. Ele não tem uma força de vinculação, ou seja, uma força coercitiva, né? Mas ele serve como um exemplo para que todas as constituições dos estados, e isso aconteceu de fato, as constituições de muitos dos estados nacionais pós-Segunda Guerra acabaram colocando muitos desses artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos em suas constituições. Então, foi uma forma também de, a partir dessa declaração de 1948, os estados terem uma espécie de modelo de como colocar em suas constituições a conceituação de direitos humanos. E aí eu falo um pouco mais sobre os direitos políticos, os direitos civis, o direito à igualdade, todos esses direitos que são, já ali na década de 40, 50, são os direitos mais debatidos, eles, de alguma forma, foram incluídos nas constituições da maior parte dos estados no planeta. Bom, e ainda, como isso se reflete, por exemplo, na nossa Constituição. Toda essa questão da conceituação de direitos humanos. Aqui eu trouxe 3 artigos que falam um pouco sobre os direitos humanos. O artigo 1º da Constituição Federal, de 88, ele fala um pouco sobre, no inciso 3º, ele fala sobre a dignidade da pessoa humana, ou seja, isso também está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em muitos tratados e convenções que o Brasil assinou e é obrigado a cumprir. No artigo 4º, inciso 2º, ele fala sobre como se dá as relações internacionais do Estado brasileiro. E um dos incisos é prevalência dos direitos humanos em suas relações internacionais, né? Muitos estados também adotam esse tipo de formato. E o artigo 5º, que é o nosso artigo mais geral sobre direitos e deveres do cidadão brasileiro. E esse artigo é que traz todo o arcabouço de direitos que os cidadãos brasileiros possuem, cidadãos brasileiros e não cidadãos também, possuem no nosso estado. Então, basicamente, foi assim que a nossa Constituição de 88, que, diferentemente de constituições anteriores, começou a, de fato, abordar a questão de direitos humanos em sua carta. Então, é a partir desses 3 artigos, principalmente, que os direitos humanos são incluídos em nosso Estado. Tem uma questão interessante também da gente comentar, que é assim, para que serve uma Constituição? Vocês já leram? Tem em casa? Né? Por que a gente faz uma Constituição? Né? Nós aqui, né, o povo do direito, né, a gente fica lendo muitas normas, né? Mas, assim, a norma de referência, a gente fala que a nossa carta maior é a Constituição. A gente coloca ali tudo que é muito relevante para o Estado brasileiro. E, dentre eles, uma série de direitos humanos estão protegidos ali, dentro da Constituição. Por que eu digo protegidos? Né? Porque uma norma constitucional ela não pode ser modificada de uma forma simples. Ela tem um procedimento para isso. Embora a nossa Constituição seja, do tipo rígido, a gente já teve uma série de propostas de emenda à Constituição
né, que algumas causaram, inclusive, retrocessos nos direitos, né, como a reforma trabalhista, que foi bastante, acho que estruturante desse desmonte, né, de direitos sociais, mas, ao mesmo tempo, essas propostas de emenda à Constituição podem acrescentar direitos fundamentais. Voltando ao direito à alimentação, por exemplo, ele é um direito humano que não estava na nossa Constituição. Através de uma emenda constitucional, ele foi incluído em 2010. Mas, ele estando dentro ou fora da Constituição, ele já estava na Carta da ONU. Isso quer dizer, a partir do momento que os Estados reconhecem, né, a Carta da ONU, ele também tem uma preocupação. Quando a gente traz um direito que está lá na Carta da ONU, ou nos pactos internacionais que o Brasil ratifica, para dentro do texto da Constituição, esse direito muda de nome. Ele é chamado de direito fundamental, mas ele não deixa de ser um direito humano. Então, quando a gente fala o direito humano e fundamental à alimentação, a gente está subentendendo que ele está na Carta da ONU e ele está também na Constituição Federal de 1988. Né? Eu estou dizendo isso porque o direito ao meio ambiente, né, seguro, saudável, ele é um direito humano e fundamental. E que, pasmem vocês, foi reconhecido há pouco tempo. Na ONU, ele foi reconhecido em 2021. Vocês podem pensar, meu Deus, quanto tempo para uma coisa, né, super estruturante, básica. Mas por que isso aconteceu? Porque ele nasce dentro de um pacto, que é o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Políticos, o DESC, né, que é um outro pacto internacional. E até então se tinha um debate que de muitos anos, desde a década de 70 até agora, sobre assim, se esse seria um direito econômico ou um direito humano. Né? E aí, há muito tempo, no debate específico, né, de quem estuda a área ambiental, isso já tinha sido vencido. É um direito humano. E eu diria mais, acho que é o primeiro dos, né? Porque se você não tem um ambiente saudável, você não vai ter uma moradia digna. Você não vai conseguir alimentação segura. Né? Então, aí que entra um papo, acho que muito importante nosso. Né? Porque esse direito ao ambiente saudável é uma preocupação de todos os cursos. Né? E aí, o que a engenharia florestal pode fazer para garantir que esse direito humano e fundamental ao ambiente saudável e seguro para todos possa se tornar efetivo? Né? Porque seria muito bom se a gente tivesse o poder mágico de colocar na Constituição, né, e automaticamente o direito se resolver. A gente vê que todos têm um padrão de equidade ambiental, que ultimamente o que a gente vê aqui são alguns grupos sociais que acabam tendo mais acesso a direitos humanos e outros sequer são entendidos como humanos para acessar essa Carta de Direitos. Né? Então, essa é uma preocupação que eu acho que não é do direito, é de todos os cursos aqui da universidade. Né? Ou seja, como garantir que esses direitos humanos se tornem não só uma norma escrita, mas vivida, né? Acessada por todos os grupos sociais. Né? Nesse sentido, que eu acho que vale a pena a gente pensar. Né? Eu fico aqui levantando problematizações. Bom, até seguindo um pouco o que a professora Kátia comentou, em 2021 foi bem recente mesmo o reconhecimento do direito ao meio ambiente saudável como um direito humano e nos sistemas regionais, porque assim como existe o sistema ONU, também existem sistemas regionais de proteção de direitos humanos. No caso do sistema interamericano, isso foi reconhecido também super recente, né, e de forma bem superficial, mas ainda assim foi reconhecido desde um caso John Carhon-Hatt versus Argentina, que a Corte Interamericana passou também a reconhecer que o direito ao meio ambiente saudável deve ser garantido pelos Estados. E a partir desses tratados internacionais que os países assinam esses tratados e acabam sendo obrigados a cumpri-los, visto que eles assinaram esses tratados, a partir desses tratados que os países se veem, né, nessa obrigação de cumprir e caso não cumpram, levam sanções dessas próprias cortes regionais. Então, bom, era para ser um vídeo aqui do Ministério Público Federal falando um pouco sobre a Convenção 69 da OIT, e aí acho que agora eu vou dar uma contextualização. A Organização Internacional do Trabalho é uma organização que está no âmbito do sistema ONU, só que ela é mais antiga que o sistema ONU.
ela veio já desde a década de 10, ali do século 20, e ela passou pelas duas guerras, né, passou agora pela reformulação do sistema ONU ali no pós-guerra, e ela visa justamente a proteção dos direitos sociais e trabalhistas no âmbito global, né? E aí a composição dela é um pouco diferente das organizações internacionais normais, assim, visto que além dos estados, ela também permite a participação mais direta da sociedade civil, né, a partir dos sindicatos e também de empresas, visto que ela se trata majoritariamente de direito ao trabalho. Só que ela tem uma convenção específica, uma espécie de subconvenção, que é a Convenção 169, que é essa convenção específica que foi assinada e começou a valer a partir do ano de 1989, ela já aborda os direitos de povos e comunidades tradicionais pelo planeta. E eu queria destacar dessa convenção, e o Brasil é signatário dela desde o ano de 2002, se não me engano, isso, a ratificação do país, e só um parênteses aqui, quando existe um tratado desse internacional de direitos humanos, o país ele tem a escolha de assinar ou não. Os países que escolhem assinar só começam a valer aquele tratado para aquele país a partir do ano que ele assina. Ou seja, essa convenção ela existe desde a década de 80, mas para o Brasil começou a valer a partir de 2002, que foi quando ele reconheceu essa convenção como válida aqui para o nosso país. E eu queria destacar para vocês o artigo 6º dessa convenção, que fala basicamente sobre consultar os povos interessados. Então, ao aplicar as disposições da presente convenção, os governos deverão consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Esse item A fala basicamente sobre consulta aos povos antes de qualquer ato ou ação por parte dos estados, ou que os estados tenham permitido particulares agirem. Ou seja, se eu tenho um estado que permitiu alguma empresa agir em uma terra indígena ou terra quilombola, o estado tem que, primeiramente, e é o estado que tem que fazer isso, fazer uma consulta prévia, livre e informada com essa comunidade. E aí existem, né, isso, né, essa aula a gente também deu para a graduação do 5º ano ali do curso de Direito, e muitas das perguntas que vinham era, tá, e como se faz essa consulta, né? E porque muitas das vezes as empresas que fazem essa consulta e não o Estado, e às vezes a revelia do Estado, ou porque o Estado também está sendo omisso propositalmente. E aí como se faz essa consulta, né? Muitas das vezes as comunidades têm seu próprio protocolo de consulta, ou seja, a comunidade constrói um método ou uma forma com que ela se sente mais à vontade de ser consultada sobre qualquer atividade que aconteça na terra dela. E aí, a partir disso, a partir desses protocolos, o Estado e a empresa é que tem que seguir o que aquele protocolo está falando. E aí você até pode me perguntar, mas por que o Estado ou a empresa tem que seguir esse protocolo ou tem que seguir essa norma? Bom, novamente, o Brasil é signatário dessa convenção e ele pode responder no âmbito do sistema ONU, caso viole, não somente no âmbito do sistema ONU, mas também perante o sistema interamericano, perante a Corte Interamericana, caso viole uma convenção ou um tratado como esse. Bom. Acho que há uma questão também, talvez vocês podem estar se perguntando, assim, mas o que é um povo ou comunidade tradicional? Né? Como funciona? A Convenção 69 ela foi feita justamente porque se observou uma série de desigualdades no acesso a direitos, justamente pela população mais vulnerável. Né? E dentre a população mais vulnerável, a gente pode destacar, por exemplo, os povos originários, os povos indígenas. Né? E, ao lado deles, a gente pode dizer que a gente tem uma série de outros povos e comunidades que têm um modo de vida diferenciado. Né? Acho que é uma outra concepção da relação humana com a natureza. Né? Eles têm uma relação de pertencimento com a floresta,
com o meio ambiente, enfim, não é vamos dizer assim, uma relação de utilidade, né? Eu não vejo, por exemplo, o povo indígena, ele não vê uma árvore, por exemplo, como simplesmente um bem econômico para produzir celulose. É diferente, né? Ele vai trazer essa relação da árvore, inclusive, com uma relação afetiva, muitas vezes até de parentesco, né? Isso dá uma outra percepção de mundo. Não são todos os povos que têm a mesma visão sobre a natureza, mas a gente pode dizer que um ponto de elemento comum, quando a gente fala de povo originário, comunidade tradicional, é que eles têm um modo de produzir, de viver, de menor impacto ambiental, né? Inclusive, as áreas desses povos são áreas disputadas e muitas vezes, né, que vivem sobre constantes conflitos, justamente porque tem mais biodiversidades. Quer dizer, eles têm saberes e práticas que são muito valiosos para a gente enfrentar a crise climática, a crise ecológica e todas essas crises que a gente vivencia hoje. E o que vem sendo feito com eles? Eles vêm sendo constantemente expulsos do seu território, né? E por isso, né, considerando todas essas questões, a Convenção 69 é muito importante, porque ela resgata, né, esses direitos desses povos de serem ouvidos, né, e principalmente de se autodefinirem como tal. Vocês podem estar pensando, mas então tem uma tabelinha que a gente pode consultar quais são os povos originários que existem no Brasil, né? Não, na verdade, os povos, eles têm um importante direito que é de autodeterminação. Eles se reconhecem enquanto comunidade tradicional e, ao se reconhecer, o Estado tem que respeitar os direitos que estão nessa convenção, que é o direito ao território, o direito à consulta livre, prévia e informada, né? O próprio direito à autodeterminação e vários outros. E tudo aquilo que foi afetar um território de um povo ou comunidade tradicional exige essa consulta livre, prévia e informada. Então, por exemplo, se vocês vão implantar um projeto de civicultura de grande escala num determinado território, né, e no estudo da área se descobre ali que é uma região ocupada por um povo faxinalense, que é uma comunidade tradicional que é típica do Paraná, o que vocês devem fazer, né? Em primeiro lugar, vocês podem pensar assim, tá, tem a comunidade ali, eu vou organizar uma reunião, o pessoal vai vir aqui assinar uma lista de presença, dizendo que está de acordo com o projeto e tchau, né? Não é assim. O direito à consulta livre, prévia e informada, ele exige, primeiro, que a gente tente realizar o processo antes mesmo da tomada de decisão desse projeto ser implantado. Então, é muito antes, né? E, ao mesmo tempo, é a comunidade que vai dizer como quer ser consultada. Então, por exemplo, se tem uma determinada comunidade tradicional, eles vão falar, não, vocês não podem vir aqui a hora que vocês acharem bom. A gente vai ter que deliberar e definir um dia, ok? Ok, vocês vão ter que respeitar, né? Depois, tem que dar tudo que é informação antes, para que eles possam municiar, ler, entender, enfim, né? Tirar dúvidas, para aí sim ter uma decisão. Então, é um processo bem diferente de uma simples audiência pública, né? E é ele que, vamos dizer assim, dá validade também ao projeto. Muitas vezes, né, os empreendedores falam assim, o direito à consulta, ele é algo que eu posso ir lá e consultar a comunidade. Pelo contrário, é a comunidade que vai escolher quem vai ser o intermediador. Por isso que, às vezes, é o Estado que intermedia a consulta, porque acaba sendo, mas pode ser uma organização, uma entidade de assessoria, por exemplo, uma universidade pública, né? Eles podem falar assim, não estou com muita segurança no que essa empresa vem propor. Eu vou procurar aqui o projeto Agroecologia em Movimento, vou falar com a professora Rose, para que a professora Rose ajude a gente a ter informações suficientes para tomar a decisão. Pode, né? São as comunidades que fazem essa escolha. É um processo que não é algo que é muitas vezes visto como algo, vai dar mais trabalho. Não vai dar mais trabalho, pelo contrário, é ele que dá legitimidade para esse processo, né? E às vezes vocês podem falar assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu vou terminar a engenharia florestal, eu não quero trabalhar diretamente com o processo de consulta, não tem nem formação para isso, né? Bom, de novo a gente tem que brincar, nunca diga nunca, né? Porque é falar e, na verdade, às vezes ter que lidar com uma situação prática dessa, né? Então, por isso que é muito importante conhecer a OET 69 e entender que essas pessoas, elas são
têm o mesmo direito que todo mundo tem, né, a uma existência digna. Só que elas têm uma diferença muito grande. Tirar um povo indígena do seu território e deslocar para outro lugar não é a mesma coisa da gente mudar de casa aqui em Curitiba, né? Porque ali naquele território tem uma relação de pertencimento, de parentesco. Então, tirar as pessoas dali significa romper uma relação de identidade sociocultural. Então, não é simples. Não é algo assim que você pode simplesmente chegar e dirigir o que aquela comunidade quer. Pelo contrário. Então, a principal habilidade, que eu diria, para trabalhar em campo, né, com relação à implementação de projetos, seria o saber ouvir. Porque o direito de consulta exige da gente uma escuta atenta, né? E não simplesmente de cortar a fala da pessoa ou falar, não, peraí, esse território aqui, não, vocês vão ter que sair daqui. Não, mas como assim? Não, vocês vão ter que... Não, não é assim, né? É um processo de escuta muito mais de fala, né? E um dever do Estado e dos particulares também. Então, mesmo as empresas, elas têm o dever de respeitar as comunidades. Se elas não respeitam, ou se o Estado não respeita, ou se vocês, ou se a universidade não respeitar um processo de consulta, cabe uma responsabilização, né? Cabe uma penalidade, né? Que é algo que é muito importante de ser colocado também. E acho que também a nossa intenção também de falar um pouco sobre essa convenção e falar sobre direitos dos povos e comunidades tradicionais é justamente trazer essa informação de que existe todo esse debate, de que existe isso e que pelo menos vocês saiam daqui também com essa ideia de que, bom, existem esses povos e assim como eu, eles também têm direitos mesmo que eu. E acho que é mais nesse sentido também, de tipo, de se no trabalho de campo, como a professora Kátia comentou, você vê que existe aquela comunidade ali, você, tipo, ter essa empatia, essa autoridade mesmo com essas comunidades e entender que eles têm uma relação diferente do que a gente tem com a natureza e entender que eles... e respeitar isso, né? Então, acho que entender sobre direitos humanos é também ter esse conceito de empatia, de autoridade com outros povos, outras culturas. E acho que é isso que também a gente tenta trazer um pouco aqui. Que, claro, a gente não quer que vocês já saibam tudo aqui agora em uma aula sobre direito, né? Mas você tem noção que existe essas convenções, essas legislações e criar esse sentimento de que, bom, existem esses povos e eles devem ser respeitados na sua cultura, nos seus costumes. Então, acho que é mais ou menos essa a mensagem que também geral que a gente quer passar a partir dessas questões. E acho que só prosseguindo aqui um pouco nesse mesmo artigo, né, um pouco, ele fala ainda no mesmo artigo sobre que o Estado deve estabelecer meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas, organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes. Ou seja, o Estado tem a obrigação de colocar esses povos que são consultados no mesmo nível que as empresas que estão ali, que outras comunidades, porque não existem apenas essas comunidades, muitas das vezes aquele território que tem algum projeto, seja do Estado ou da empresa que quer trabalhar, também existem outras comunidades não tradicionais, mas que também estão ali e essas outras comunidades precisam ser tratadas de forma igual, no caso, as comunidades tradicionais precisam ser tratadas de forma igualitária a essas comunidades que não são tradicionais. Então, é a partir desse conceito de igualdade que, novamente, né, a própria Declaração Universal traz lá em seu documento originário, a partir desse conceito de igualdade que todo ser humano tem esse direito não somente de ser tratado de forma igual, mas também de ter acesso a esses direitos. Então, é a partir desse conceito em si que esse trecho aqui do artigo é estabelecido. E, por fim, também, ainda nesse mesmo artigo, a Convenção fala sobre estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim. Como a professora comentou aqui, é o Estado que deve prover esses meios para que os povos tenham o acesso à informação adequada nessas questões e possam decidir realmente de forma livre, né? Porque
muitas das vezes o que acontece é o Estado, às vezes o próprio Estado ou a empresa fazer a consulta lá, mas negar informações, enviesar as informações que eles têm sobre o projeto. Então, esse tipo de coisa não é uma consulta livre, né? É uma consulta enviesada e que pode ser anulada por uma ação civil pública, por exemplo. Então, existem meios judiciais para anular essas consultas enviesadas. Então, não é somente o Estado ou a empresa violou esse direito à consulta, então acabou aqui. Não. Essas próprias comunidades, a partir de assessorias jurídicas que existem, que são as assessorias jurídicas populares, elas podem sim anular esses projetos a partir de ações civis públicas. Então, isso, a partir da perspectiva da empresa, acaba também sendo um prejuízo. Então, acho que antes de qualquer tomada de decisão nesses projetos, é importante que essas questões administrativas, que muitas das vezes podem não ser levadas muito em conta, porque lá só está dizendo consulta, então vamos fazer de qualquer jeito. Não, tem que ser feito realmente de forma correta, porque é possível judicialização nesses casos. Eu vou falar um pouco, então, sobre o que seria essas ADCTs e um pouco sobre comunidades quilombolas. Que, bom, a partir do que a professora Kátia adiantou já sobre comunidades tradicionais, existem variados tipos de comunidades tradicionais, né? Além das indígenas, também existem as parcinalenses aqui no Paraná, as quilombolas, e outras comunidades que são reconhecidas também. Em relação às comunidades quilombolas, vou até passar aqui. Bom, o que seria as ADCTs? Quando houve a transição de Constituição, lá em 88, antes era a Constituição da ditadura, de 67, e houve uma transição, e precisava de um documento que fizesse essa transição de uma Constituição para outra. E foi em 88, foi feito esse documento chamado Atos, que são as ADCTs, né, que são os atos de transição constitucional. E esses atos, que são divididos em vários artigos, eles justamente pegavam, né, questões que já existiam em outras constituições anteriores do Brasil e passavam para a nossa nova Constituição. E nesse documento, que a gente chama de ADCTs, existe um artigo, que é o artigo 68, que diz o seguinte: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos. Esse artigo tem, basicamente, desde 88, tem garantido com que as comunidades quilombolas tenham, de alguma forma, reconhecida a sua ocupação de terra, e assim como no caso das comunidades indígenas, tem havido um debate bem grande sobre o marco temporal, né, da ocupação dessas terras. No caso, o caso indígena quilombola é diferente, porque no caso indígena, o debate é que o marco temporal, né, que aí tanto o pessoal que é mais do agro e também os donos de propriedade, eles defendem que é a partir de 88. Já as comunidades indígenas em si e organizações da sociedade civil defendem que é antes de 88. E por que é um debate bem importante que no STF foi decidido em 2022, se não me engano, que o marco temporal contava antes de 88, mas aí houve uma reviravolta, foi aprovado um projeto de lei em 2023, o Congresso aprovou em 2023, mesmo com a derrubada pela Presidência da República, o Congresso derrubou a derrubada. Então, a lei está valendo, e aí, a partir de 2023, com essa lei valendo, que é a partir de 88 que vale a demarcação de terra de povos indígenas. E qual o problema disso, né? Antes, os povos que passaram a ocupar a partir da retomada, ou seja, povos que estavam desterritorializados e passaram a voltar para suas terras, não contava mais esse tipo de ocupação. Ou seja, tinham que ser povos que já estavam ocupando suas terras em 88. Por exemplo, se em algum local do Brasil, nos anos 90, sei lá, em 87,
uma comunidade fosse expulsa, ele não poderia voltar mais para essa comunidade, porque ela teria que estar ocupando a terra em 88. Se tivesse sido expulso em 87, já não teria mais direito àquela terra. E esse é o grande problema, o grande debate em relação aos povos indígenas. Também há esse debate em relação aos povos quilombolas, só que como esse artigo é o artigo que regula a questão dos povos quilombolas, a propriedade coletiva dos povos quilombolas no Brasil, então ainda esse debate ainda está não muito em voga, né? E inclusive as organizações quilombolas dão um pouco graças a Deus por isso, porque os ruralistas estão mais ocupados com os povos indígenas, mas obviamente se os povos indígenas perdem, os povos quilombolas também vão perder, porque vai criar uma jurisprudência ali para que os povos quilombolas também percam suas terras. Então, a intenção justamente desse debate inteiro do marco temporal é fazer com que se legalize a expulsão de comunidades indígenas e também, consequentemente, quilombolas pelo país e suas terras, porque muitas delas foram expulsas ali nos anos 80, diante do avanço muito ali nos anos 80 de obras de infraestrutura, né? Anos 70 teve Itaipu, que expulsou quase todos os povos indígenas ali da região oeste do Paraná, né? E aqui, não sei se vocês acompanham as notícias, esse ano passado, está tendo muito conflito de terra aqui no estado do Paraná envolvendo povos indígenas, justamente porque os povos indígenas estão tentando retomar seus territórios, mas mesmo terras que estão vazias lá, que são as terras devolutas, eles estão sendo expulsos e assassinados, né? Esse ano mesmo teve casos bizarros de degolação de indígenas. Então, tem sido um contexto aqui no Paraná bem pesado, assim, de conflito mesmo, né, de guerra, que os povos indígenas estão sofrendo. Nem digo guerra, porque guerra supõe que são duas forças com o mesmo poder, mas nesse caso é um massacre, porque os povos indígenas realmente estão sendo expulsos das terras, né, em pleno 2025, mas está tendo muito isso por causa desse debate inteiro, que é o do marco temporal. E aí agora, esse PL, né, que aprovou o Conselho de Marco Temporal a partir de 88, foi para o STF novamente, e aí agora o STF fez uma câmara de negociação, só que também está sendo uma câmara extremamente desigual. No começo, as representações dos povos indígenas, a PIB, outras organizações estavam presentes nessa câmara, mas eles perceberam que, né, estava sendo levado muito para o lado da representação do agronegócio, e aí eles, em protesto, se retiraram, e até, acho que foi ontem, teve a última reunião dessa Câmara de Conciliação, e, bom, né, nem preciso dizer que não vai ser considerado inconstitucional a lei, né, vai ser considerado constitucional justamente porque só ficou representantes do agronegócio e o Gilmar Mendes, o ministro da STF, dessa Câmara. Todo mundo que era da representação indígena saiu porque não estava sendo escutado lá dentro. E aí, a partir disso, né, e muito desse retrocesso aconteceu justamente por causa da decisão do STF lá em 2022, ou seja, o próprio STF mudou de opinião. Se em 2022 considerou que o marco temporal não tem nada a ver com 88, agora provavelmente a decisão final vai ser o mesmo da Câmara dos Deputados, né? Não vai considerar inconstitucional essa lei. Então, e a partir disso é que também vem os povos quilombolas, porque enquanto os povos indígenas, quem cuida mais dessa questão de demarcação é a FUNAI. No caso dos povos quilombolas, desculpa, é a FUNAI, isso. E no caso dos povos quilombolas, é a Fundação Palmares. E aí, nossa, aquele vídeo ia ser bem bom, porque ia ter vários dados sobre como tem sido agora. Mas a Terra de Direitos, que é uma associação, uma assessoria jurídica popular, ela fez um estudo e levantou de que, para poder conseguir demarcar todas as terras que foram solicitadas, isso contexto quilombola, que foram solicitadas demarcação, né, ou seja, começou o processo de demarcação, demoraria, se for levar em conta o tempo que a Fundação Palmares e o governo federal
tem levado para demarcar uma terra quilombola, levaria para demarcar todas as terras que têm pedidos, demoraria mais de 2.000 anos. Então, esse tem sido o processo de demarcação de terras quilombolas no Brasil. E, diante de todo esse retrocesso em relação ao marco temporal, inclusive, acho que esse ano teve várias demarcações de terras quilombolas, mas isso ocorre justamente quando... porque o conceito de propriedade para as comunidades quilombolas acaba sendo propriedade coletiva, ou seja, a própria comunidade, ela, a partir de uma associação, ela pode ter acesso àquela terra, né? E isso também tem sido um debate. E então, só esse exemplo que eu dei desse estudo da terra de direito mostra como tem sido bem complicado a questão de demarcação das terras quilombolas no Brasil, né? Mas é do que dá a chance de repensar esse modelo, né, individualista de sociedade. Que eu acho que esse é um ponto que a geração de vocês também deve se perguntar, né? Eu vim pensando muito sobre isso, falando assim, a gente vem num contexto de muita desesperança, né? No sentido de retrocessos em direitos ambientais, direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, né? Eu queria um dia muito ouvir vocês sobre essa... Né? O que é isso? Será que realmente a gente pode pensar diferente? Será que nesse momento não vale a pena olhar para essas experiências que estão sendo feitas há muito tempo pelos povos originários e tradicionais, né? E ver o que a gente pode aprender com eles, né? Eu lembro no contexto da pandemia que entrevistaram o Ailton Krenak, né? Que é membro da Academia Brasileira de Letras, é um intelectual indígena. E a pergunta era se os povos indígenas iam resistir, né, à pandemia da Covid-19. Daí ele falou, olha, gente, existe e reexiste desde sempre. A minha preocupação é se as sociedades não indígenas vão continuar existindo. Porque, para eles, a resistência não é uma questão, né? É algo que aparece de tempos em tempos, mas não é uma permanência, né? Então, isso faz a gente... acho que refletir muito da importância da gente criar uma cultura de direitos humanos dentro da universidade e, ao mesmo tempo, entender que essa cultura de direitos humanos tem que ser acessada para todos, em quaisquer condições. E, dentro do próprio projeto pedagógico da Universidade Federal do Paraná, acho que esse olhar para as comunidades socioambientalmente vulneráveis, urbanas ou rurais, né? A gente pode pensar em vários grupos sociais que são mais vulneráveis às mudanças climáticas, né, que são mais vulneráveis e que não acessam de forma igualitária os direitos humanos. Tem problemas de acesso à água, por exemplo, né, tem problemas de acesso à alimentação, como eu já comentei. E pensar juntos, né, de forma coletiva, como que a universidade pode dialogar com esses grupos para construir outras estratégias desses direitos humanos se tornarem efetivos. Só finalizando... falando novamente do Krenak, né, que ele, nesse mesmo livro, no livro que ele escreveu sobre, né, como isso, ele comentou que, né, os povos indígenas, na verdade, já passaram pelo fim do mundo, né, e ele queria ver como é que os povos não indígenas iriam passar pelo fim do mundo deles. Então, é isso. Acho que só agradecer também a atenção de vocês por hoje, né, aqui os nossos contatos, né, tanto o Instagram do nosso grupo, o e-mail também, nossos e-mails. E é isso. Muito obrigado.